Disse o Senhor a Moisés, Números 31, a partir do verso 31. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000, a Estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo o homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés e Eleazar, o sacerdote e todos os príncipes da congregação, saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se-lhe Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Acampai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia, vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Também purificareis toda a veste, toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se purificará com água purificadora. Mas tudo o que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais. Tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Divide a presa em 2 partes iguais. Uma para os que hábeis na peleja saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então, para o Senhor, tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca, o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta do Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm ao seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil pessoas, as mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele.
E a metade, parte que toca aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675, e foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta do Senhor, como este ordenara a Moisés. E da metade que toca aos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foram em ovelhas 337.500, e em bois 36.000, em jumentos 30.500, e em pessoas 16.000. Desta metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100, e lhe disseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra, que estiveram sob as nossas ordens, e nenhuma falta dentre eles e nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objeto de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadadas e colares para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor, 16.750 ciclos. Pois cada um dos homens de guerra havia tomado o despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100, e o trouxeram à tenda da congregação, como memorial para os filhos de Israel, perante o Senhor. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Santo Deus, quando abrimos a Tua palavra nessa manhã, é um texto complexo, uma história cheia de detalhes. Pedimos ao Senhor sabedoria. Essa é a Tua palavra, Senhor. Edifica a Tua igreja. Fala conosco. Se a Tua voz for ouvida essa manhã, certamente haverá salvação e restauração no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Certamente, quando nós lidamos com textos como esse, nós somos questionados pelo leitor que não tem nenhuma visão das Escrituras ou nenhum temor do Senhor, não compreende a Escritura como um todo. Eles vão sempre argumentar dizendo: veja, essa guerra, esse é um tipo de genocídio, né? É um genocídio, uma raça, um povo foi exterminado. Por que razão isso? Que tanta violência é essa manifestada contra aqueles que são chamados inimigos de Deus? Essa pergunta, ela vem numa hora interessante, acredito eu, porque sempre o indivíduo que põe essa pergunta e alimenta o coração com ela, ou até mesmo, de alguma forma, justifica a sua incredulidade ou a não submissão às Escrituras por causa de verdades ou textos como esse. Pessoas normalmente elas se consideram mais justas do que Deus. São essas pessoas que vão se revoltar porque fulano tem terra, muita terra, e eu trabalho muito e não tenho nada. Então, Deus não pode ser justo, isso é injustiça. É o mesmo espírito de justiça que percorre a mente dos homens, que é aquele da insatisfação com o modo de Deus governar o mundo e a história. E Deus mostrar a sua indignação contra o pecado. No mundo do politicamente correto, no mundo onde não se pode falar que alguma coisa é errada abertamente, no mundo onde a morte de alguém por causa de um erro, de algo grave mesmo, tendo matado outra pessoa,
não se pode falar, leia-se um texto, ou leia um texto como esse, é abrir espaço para dizer, você está vendo como pode levar a sério as Escrituras, quando hoje nós vivemos num mundo que busca a paz, né? Apesar de você viver uma contradição histórica, né? O politicamente correto contra a violência de um povo que quer implementar um princípio no mundo por meio da força. Então, todo mundo calado, politicamente correto, para evitar que os homens não se revoltem contra eles. Uma sociedade fadada ao fracasso, que olha para o mundo acreditando que a gente vai viver em paz, porque usa palavras certas na hora certa. E que os homens não são maus por causa do seu coração, mas eles são despertados ou a sociedade os faz assim. Uma sociedade onde alguém que mata outro cruelmente, não é? Porque ele tem 16 anos de idade, ela diz que ele não pode sofrer a penalidade. Uma sociedade como a nossa, não é? É essa mesma sociedade que lê um texto como esse e diz, Deus é injusto, e por que ele usa tanta violência para estabelecer o seu reino? Ora, é necessário fazermos alguns ajustes importantes antes de começarmos a analisar o próprio texto. Primeiro ponto eu acho fundamental. Lembre-se de uma coisa, se o juízo de Deus começa pela casa de Deus, ele vai concluir com os inimigos dele, sem dúvida alguma. Deus não disciplina, Deus não expõe a sua ira simplesmente contra o mundo, mas também contra a sua própria igreja. Você vai lembrar, e aqui é importante perceber o início do texto de Números 31, veja, ele diz assim, vinga os filhos de Israel dos midianitas. O que aconteceu com os midianitas? Não é? Você vai encontrar a declaração de que também foram mortos, veja, lá no verso 8, Balaão, filho de Peor, mataram a espada. Perceba que aqui ele está tomando a história que terminou no capítulo 25. É uma retomada de narrativa. Me parece que termina o capítulo 25, entra um ciclo de restauração, e agora no 31 ele volta do capítulo 25. Quando termina a história de Balaão fazendo com que o povo, com que as mulheres midianitas seduzissem os homens de Israel e lá trouxesse a ira de Deus contra Israel, que ele não havia conseguido por meio de sacrifícios, ele consegue por meio de práticas de iniquidade e de prostituição e de casamento misto. Ele consegue a ira de Deus dessa forma. O que aconteceu com Israel por causa do pecado dele? Muitos morreram naquele dia. Se você voltar comigo para o capítulo 25 de Números, por favor. Capítulo 25 do livro de Números. Especificamente, a partir do verso 6 diz assim, a gente pode ler do verso 5 em diante, diz assim, então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Perceba, há uma ordem divina, executem os homens que se juntaram a Baal Peor, da tribo de Israel, do povo de Deus, executa aqueles que se juntaram aos midianitas. Interessante, no verso 6 do mesmo capítulo 25, não é? Verso 6 ele diz assim ainda, eis que um homem do filho de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Interessante, perceba a primeira coisa, Deus começa o juízo por sua casa. Certo? Aí vem a segunda pergunta que você talvez faça, entenda que é uma guerra, mas é uma guerra santa. É interessante essa linguagem, porque não há um líder de guerra. Perceba que Josué não é citado no texto. Propositalmente, no capítulo 31,
Josué, que vai ser o líder de guerra, ele não é citado no texto. Por quê? Quem vai guiar o povo? O texto vai dizer, na história do capítulo 25, vai citar o nome de Finéias. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão. Você vai lá para o capítulo 31, por favor. Volte comigo para o capítulo 31 do livro de Números. E veja quem é que vai com esse povo para a guerra. Então, verso 4 em diante, não é? Verso 6 em diante. Mandou-os Moisés à guerra de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Veja, ele cita o nome de Finéias, que é aquele que atravessou não apenas a midianita, mas também o judeu, por causa do pecado. Esse homem é quem vai levando o povo na guerra, para que fique claro que o sacerdote é que está indo com eles. E a vitória de Israel sobre os inimigos se dará por meio do sacerdote. Eles vão destruir os inimigos ao toque da trombeta. Qual o utensílio que ele leva? As trombetas. Porque é por meio das trombetas que eles vão atacar. E é por meio das trombetas que eles vão parar. Eles vão ser guiados pelo sacerdote. Uma guerra típica. Não é Josué que está indo à frente deles. É um sacerdote. Mas ainda mais, perguntaríamos mais ainda, veja, por que tanta crueldade? Deus começou o juízo por sua casa, no capítulo 25. Mas Deus levanta um sacerdote que vai guiar o povo nesse combate. Mas aí vem a pergunta também. Por que matar crianças? Esse é um argumento que se levanta. Veja, por favor, no verso 9, não é? Verso 9, porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o gado e todos os seus bens. Eles levaram com eles. Só que acontece, lá no versículo 15, disse-lhes Moisés, deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. Percebe que aqui é um ajuste de contas. Deus está vingando os midianitas, Deus está dizendo, eu vou ser justo, eu puni o meu povo, eles também serão punidos. Eles vão também ter a paga deles. Eu não terei misericórdia deles. Mas ele vai varrê-los, veja só, no verso 17, agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino. Coisa impressionante. Certamente as meninas foram preservadas e as virgens foram preservadas. Como era algo direto, não era simplesmente execução de um povo, as que eram virgens então podiam dizer, nós não nos deitamos com os homens de Israel, nós não levamos Israel ao pecado, por isso nós não pagaremos pelo pecado deles. Mas aí vem a pergunta, por que tem que matar a criança? Deus começou o juízo por sua casa. É assim que ele trata. Se você tiver lembrança no capítulo 16 de Números, por favor, volte comigo no capítulo 16 do livro de Números. Veja a revolta na narrativa do capítulo 16, por favor. Quando os rebeldes, não é? Que é exatamente a revolta de Corá, Datã e Abirão. Especificamente o verso 27, diz assim, levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de sua tenda, juntamente com quem? Suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Todos eles pagaram pelo mesmo princípio. O juízo de Deus, exatamente assim, o que ele faz com Israel, não é diferente do que ele vai fazer com as nações. O que ele começa na sua terra, no seu povo,
Ele fará no meio das nações. Mas preste atenção, irmãos, em alguns pontos que eu queria levantar rapidamente no capítulo 31 do nosso texto especificamente. Primeiro, o texto ele é dividido da seguinte forma. A primeira parte é a ordenação da destruição dos midianitas, e a razão pela qual eles vão ser destruídos, a questão deles terem levado Israel ao pecado, e ali eles vão ser executados como Deus ordena na sua palavra. Toda a guerra ela é resumida em um verso. Interessante, porque o foco do texto não é necessariamente a guerra, mas há mais informações sobre como eles vão guerrear do que a guerra. Ele gasta mais de 60% da narrativa falando do retorno da guerra e o que eles trazem da guerra. Ora, naturalmente, irmãos, o narrador, quando ele usa esse tipo de técnica, ele está exatamente nos ensinando, não que a guerra não tenha importância, tem importância pelos detalhes que são tratados, mas ele quer nos ensinar que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus ordena, é executado imediatamente, mas ele quer nos ensinar como que aqueles que guerreiam pelo Senhor, como que esses homens devem lidar com as coisas que eles adquirem, como que eles trazem, o que eles trazem para Deus, por que eles entregam as coisas para Deus. São perguntas que precisam ser feitas. E ainda, por que eles têm de ser purificados? Acaso eles foram contaminados? Certamente, fazer a vontade de Deus não é pecado, mas o fato de se relacionar com a morte, eles se contaminam com ela. Para chegar diante de Deus, eles precisam ser purificados. O verso 8, veja, o verso 8, ele resume toda a guerra do capítulo 31. Eu posso pegar aqui do verso 7 ao 8, diz assim: pelejaram contra os midianitas como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo o homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis de midianitas, Evi, Requem, Zu, U e Reba. 5 reis dos midianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Aqui tudo está a guerra foi resumida aqui. Mataram os cabeças, mataram Balaão, aquele que levou Israel ao pecado. Então, vamos pensar um pouco nessa narrativa da seguinte forma, olhando para o texto com a própria técnica do narrador em descrever os fatos. Porque ele começa descrevendo que eles devem se vingar daquilo que os midianitas fizeram. Existe uma tendência no nosso coração, irmãos, de desacreditar no juízo de Deus contra esse mundo pecaminoso, porque nós não estamos vendo acontecer ainda. E principalmente quando começa dentro da nossa própria vida, quando o Senhor nos disciplina, quando o Senhor nos permite passar por grande sofrimento para o nosso próprio bem, para a nossa própria salvação e santificação, nós começamos a pensar, como é que pode? Eles praticam o mal e estão passando muito bem. Nós que fazemos aquilo que agrada a Deus, estamos sofrendo. É natural que na nossa mente esse tipo de argumento ele tenha algum lugar. Nós somos então informados pelo Senhor aqui que certamente Deus não poupará aqueles que praticam o mal. E aí eu preciso dizer a você, essas mulheres, elas viviam para satisfazer os seus prazeres. Elas agradavam o seu próprio coração. Elas viviam para satisfazer o seu próprio pecado. E viram Israel ser quase que exterminado pela ira de Deus. E saíram, como se nada fosse acontecer com elas. Mas é assim que às vezes nós pensamos sobre nossa vida. Nós vivemos no pecado, na iniquidade, e parece que nada vai nos acontecer. E nós estamos como quem
amparados por uma doutrina da misericórdia, justificando os nossos pecados pela misericórdia e praticando o pecado pela misericórdia, como se esse pecado não fosse nos achar, e como se a ira de Deus não viesse sobre nós. Você vive na impureza sexual, você vive em adultério, você vive em prostituição, e você está escapando. Você está escapando. Mas não vai demorar o dia. Porque se você nessa vida, se durante a sua vida, você não for disciplinado, tratado por Deus, você será tratado no juízo final. E lá não haverá esperança para você. Como Pedro disse na sua carta, alegre-se, porque o juízo de Deus começou pela casa de Deus. Porque nós não seremos julgados com os homens no último dia. Porque nós não seremos julgados com os homens no último dia. E uma sociedade onde, talvez você não saiba, mas escuta os conselhos de Balaão, que são os artistas de televisão da nossa geração, que são os conselheiros de plantão da nossa geração, são os artistas que proclamam um estilo de vida imundo e pecaminoso, e levam as jovens a uma vida de impureza. Uma vida de iniquidade, dia após dia, e apenas, como diz na nossa linguagem, curtindo a vida, até que um dia o Senhor enviará o vingador. E nesse dia nenhum homem escapará da ira do Senhor. Nenhum homem. Não há esperança para as nações que vivem na idolatria, na impureza, na iniquidade. E para você, irmão, que vive assim também, arrependa-se do seu pecado hoje. Que Deus tenha misericórdia da tua vida hoje. Porque Deus, certamente, punirá. Mas a Escritura, ela não apenas nos mostra que a razão da guerra está ligado a essa iniquidade de Balaão. Perceba, irmãos, que o que Balaão mais desejava na vida era morrer a morte dos justos. Interessante que ele chega até a descrever isso, ele desejava a morte dos justos. Era esse o entendimento do coração dele. No capítulo 23 do livro de Números, verso 10, ele diz assim, né, permita-me morrer a morte dos justos, e que meus últimos dias sejam como esses. O desejo de Balaão é, eu quero a morte dos justos, mas perceba que ele tem a morte de um ímpio. O seu coração está longe de Deus. Porque o que ele amava era o suborno, o que ele amava era o ouro, o que ele amava era a riqueza, o que ele amava eram os bens, o que ele amava era a glória dessa terra. Então preste atenção você, cujo único objetivo de vida é acúmulo de riqueza, e o único amor que você tem nessa terra é pelo ouro dessa terra, pela glória desse mundo. Preste atenção, para que você não seja
não passe pela morte que passou Balaão, sendo julgado como um ímpio que levou o povo de Deus à iniquidade. Ele até falou, veja, toda vez que ele falava o que Deus mandava, ele abençoava Israel. Quando ele resolveu falar o que o coração dele estava cheio, ele maquinou o pecado das mulheres midianitas. É sempre assim, irmãos. O pastor, o líder, ele deve ter um cuidado na vida de não falar as suas palavras, mas a palavra de Deus. As nossas palavras, elas podem desviar as pessoas. Nós não fomos chamados para pregar as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos conceitos, mas a palavra de Deus. Balaão não. Balaão, quando ele falava o que Deus mandava, ele abençoava. Quando ele não falava o que Deus mandava, o seu coração se revelava ali. O pecado era a grande marca da história dele. Nesse sentido, irmãos, todos vão passar pelo juízo. Começou pela casa de Deus, agora os que não são de Deus pagarão eternamente pelos seus pecados. A guerra se estabelece. 1000 homens de cada tribo estão preparados para a guerra. Um sacerdote encabeçando e liderando esse povo. Finéias, aquele que teve coragem de atravessar com uma lança tanto a midianita como o judeu. Naquele dia, ele se tornou líder do povo. E agora ele vai para a guerra juntamente com ele. Vai à peleja com eles. Morreram muitos. Sobreviveram poucos. A ira de Deus se revelou. Lembre-se disso. Paulo é muito claro, João é muito claro, em Apocalipse, ele diz exatamente isso. Veja, os efeminados, os sodomitas, praticam prostituição, adultério, mentira. Os que vivem na prática do pecado, esses não herdarão o reino de Deus. Esses não herdarão o reino de Deus. E eles são julgados por Deus e mortos ali, executados por Ele. Só que o que é que acontece? Para que fique claro que a razão da guerra era essa. Quando eles trazem, veja, Moisés e Eleazar, o sacerdote, verso 13, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército. Veja, a primeira ideia será, que maravilha o que vocês fizeram. Eles ficaram indignados, sabe por quê? Porque essas mulheres, vocês trouxeram essas mulheres? Vocês deixaram viver as mulheres? Veja o verso 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Matai dentre as crianças, todas do sexo masculino, matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Uma sociedade que despreza a virgindade, uma sociedade que despreza a pureza, é esse o fim dela. Uma sociedade que despreza a pureza do homem e da mulher. A sociedade que estabelece como padrão de ética o viver uma vida ativamente sexual antes de casar. E que vivem a vida numa boa,
até aquele dia, quando se depararem com o sumo sacerdote, com o rei e com o profeta. Serão executados por Deus. Nenhum escapará. E nós tratamos isso como coisa de menor importância, porque é tão comum. É tão comum isso hoje, que é algo de menor importância. Deus disse: toda mulher que se deitou com um homem, mate. Você que vive na impureza sexual, você que é moça e se deita com seu namorado, você que é moça e vive com uma vida sexual ativa com seu namorado, você está pronta para o juízo de Deus. Você age como uma filha dos midianitas. Essa é a verdade que o Senhor estabeleceu. Agora veja, irmãos. Veja se não é esse o princípio. Verso 18. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Essa é a primeira realidade da narrativa. A ordem e a execução e a razão do juízo de Deus. E homens, irmãos, que acham que a vida deles é ser como um garanhão, de menina em menina, de moça em moça, vivendo uma vida de impureza. Esteja certo disso. O Senhor vai julgá-lo. E o que parece nada hoje será terrível no fim. Por isso, pais, instruam seus filhos. Preste atenção no que eles estão assistindo. Moça, se guarde para o seu marido. Se guarde para o seu marido. Viva uma vida santa e pura diante do Senhor. Isso agrada a Deus. Até os ímpios foram poupados por causa da pureza deles. Há uma diferença muito grande, irmãos. Por que que um sacerdote vai com o povo de Deus? Vai porque eles vão se contaminar. Nessa luta, eles vão se contaminar. E eles precisam passar pela purificação. E tudo aquilo que eles tocam, que eles pegam, eles vão entregar ao Senhor. E eles vão entregar ao Senhor como fruto da gratidão daquilo que o Senhor fez por eles. Os seus inimigos foram destruídos. Ouro, prata, animais, cordeiro, boi, tudo isso eles vão ficar e vão devolver ao Senhor. Para que fique claro que não foi o braço deles que os deu a vitória. Para que fique claro que não foi a força deles, mas do Senhor veio a vitória deles.
E por isso, então, que na seção do verso 19 ao verso 24, ele trata sobre a purificação dos soldados e daquilo que eles trouxeram. Eles vão passar por processo de purificação. Porque, mesmo fazendo a vontade de Deus, lidar com a morte contamina o homem. Mesmo fazendo a vontade de Deus, lidar com a morte contamina o homem. Eles precisam ficar limpos, purificados, com água purificadora. E tudo que eles trouxerem, veja bem, tudo que eles trouxerem precisa ser purificado, diz o texto. E o que passar pelo fogo é purificado pelo fogo. E o que não, apenas com a água vai ser purificado. No verso 25 até o verso 47, ele vai falar exatamente sobre a divisão daquilo que eles trouxeram. Verso 27, divide a presa em duas partes iguais. Uma para os que hábeis na peleja, saíram à guerra, e a outra parte para toda a congregação. O que eles conquistaram, uma parte é daqueles que lutaram, outra parte é de toda a congregação. E daquilo que ficou para eles, eles vão dar parte daquilo ao Senhor. E aqui se tem uma regra de conduta, até mesmo daquilo que se tira da terra quando Deus ordena uma guerra. Como eles devem, a partir desse texto, isso vai regular as guerras em Israel. Como eles vão proceder quando adquirirem tais coisas. Os inimigos vão ser destruídos. Veja o verso 31, por favor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Eles fizeram exatamente como o Senhor ordenou. Não é? Verso 29, por favor. Da metade que lhes toca o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta do Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás de cada 50 tanto dos homens como dos bois. A cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Purificação é a primeira parte, entrega e divisão daquilo que eles conquistaram, e por último, oferta voluntária. Oferta voluntária. O que foi oferta voluntária? Aqui não existe uma regra para isso. O que foi que aconteceu no coração daqueles homens? Os capitães de 1000 e de 100 descobriram uma coisa. Quando voltamos, fizemos a conta e ninguém se perdeu. Ninguém morreu de todos os que foram conosco. Daremos tudo que trouxemos ao Senhor. Ninguém se perdeu daqueles que foram à guerra. Se você olhar comigo, por favor, verso 49, e lhes disseram, teus servos fizeram a conta dos homens de guerra, que estiveram sob as nossas ordens, e nenhuma falta dentre eles e nós. E nenhuma falta, nenhuma baixa entre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, ornamentos para o braço. Veja, não foi aquilo que é para ser distribuído com todo mundo, não. O que nós trouxemos para nós vamos entregar ao Senhor. Tudo o que temos é do Senhor. Verso 54 encerra dizendo, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Como memorial perante os filhos de Israel, perante o Deus de Israel, no dia do Senhor. Certamente, irmãos, olhar para essa estrutura estabelecida no texto, a primeira parte da narrativa, a vingança do Senhor,
Olha, com Deus não se brinca, irmãos. Aquilo que você semear, isso você vai colher. Não tenha dúvida disso. O que você semear, isso você vai colher. Dessa maneira, como você vê esse princípio na sua vida? O que é que você tem feito da sua vida? Como você tem vivido a sua vida? O que você tem semeado? O que você espera colher? Essa batalha não é a vingança de Israel, é a vingança de Deus contra Balaão. Essa é a vingança de Deus. Deus está se vingando, não é Israel. Não é um genocídio. É a ira de Deus, do Deus justo, destruindo os seus inimigos. Ele veio se levantar contra Balaão. E por isso o Senhor veio destruí-lo. Porque ele buscava as coisas dessa vida. A hipocrisia, no caso expresso dele, trouxe juízo sobre ele. Interessante você pensar comigo, e eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Judas, verso 13, por favor. Judas, verso 13. Vamos ler um pouco antes do 13. Veja que existe uma prática comum, né? E aqui, verso 9 em diante, eu quero até o verso 13. Acompanhem comigo a leitura, por favor. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Aí ele diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. É para esses que está pronto o juízo de Deus. Os que seguem o caminho de Caim, o caminho de Balaão, o caminho de Corá. Rochas submersas, ondas que vomitam a própria sujeira, estrelas errantes que estão sendo guardadas. Essa expressão me surpreende. Guardadas. Você acha que é protegido? Você está sendo guardado para o dia do juízo de Deus. Você acha que viver na iniquidade, você está sendo protegido por Ele e nada te acontece. Você é guardado para aquele dia, preparado para o juízo de Deus. As mulheres midianitas deveriam estar nas suas festas, banqueteando-se, vivendo na luxúria, quando de repente
Finéias chega e ressoa a trombeta. E os soldados de Deus desembainham a espada. E eles são executados ali, um por um. Thomas Boston diz: até mesmo os passarinhos são pegos de surpresa. Eles são atravessados no meio quando estão cantando. Assim virá o juízo do Senhor. Você curtindo a sua vida na iniquidade. E a flecha do Senhor atravessará o teu peito. A ira de Deus se mostra clara. Mas que bênção para o povo de Deus. Nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu. Eles oferecem gratidão ao Senhor pela preservação, porque eles estavam lutando a batalha do Senhor, e o Senhor os preservou. Nós estamos lutando nesse mundo contra o pecado, o diabo, e contra o inferno, e contra esse mundo caído, contra a nossa própria natureza. Mas nós temos um sumo sacerdote que já foi à nossa frente. Quanto ao mundo, ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ao pecado, ele disse: nunca cometeu pecado algum. Ao diabo, ele disse: na sua morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O nosso sumo sacerdote. E nós podemos lutar essa luta contra esse mundo. Nele, nós não nos perderemos. Nenhum dos que tu me destes, disse o capitão, maior do que Finéias, sumo sacerdote, maior do que Arão. Nenhum dos que tu me deste, nenhum se perdeu. Ninguém poderá arrebatar das tuas mãos, porque ninguém é maior do que o Senhor. E isso é boas novas que eu tenho para você. Você, moça, que não se guardou para o dia do seu casamento. Você, rapaz, que não se guardou para o dia do seu casamento. Eu tenho uma boa notícia para você. Se você se render a esse capitão, se você confessar a ele os seus pecados, ele vai fazer algo com você extraordinário. Eu olho para mim, olho para minha alma e olho para minha vida e leio as Escrituras em Efésios 5. Eu fico imaginando a maravilha do poder de Deus. Quando ele me chama de esposa, como igreja dele, ele diz: eu entregarei a minha esposa ao Pai, sem mancha, sem mácula e sem contaminação nenhuma. Pura, virgem.
fará isso com você. Se você se render a Ele e confessar ao Senhor os seus pecados. Não apenas os midianitas, mas todos os homens da terra que se renderem a Ele serão salvos. Eu encerro aqui lendo com vocês, por favor. Apocalipse. Capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Verso 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Veja, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Sabe o que aconteceu com esse povo? Eles estão em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Sabe como? Vestidos de vestiduras brancas. Lavados, purificados, nova vestimenta, com palmas nas mãos, e clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: eis que se vestem de vestiduras brancas. De onde são e de onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. E aqui é o deserto de Israel sendo descrito. E eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se você vive como as midianitas, o juízo de Deus te aguarda. Mas se você se render a Cristo, você será pura e santa, limpa de toda a iniquidade. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Porque se o Senhor tratar contigo hoje, Ele não tratará contigo no dia do juízo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Te damos graças, Senhor, por Tua palavra nessa manhã, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz. E por Tua grande obra em nossa vida, que nos faz, Senhor Deus, render, entregar tudo o que temos a Ti. Filhos, casa, recursos, tudo que temos, Senhor, nós entregamos a Ti, porque recebemos de Ti o maior de todos os benefícios, o perdão dos nossos pecados.
Exaltado seja o teu nome nessa manhã, teu santo dia, hoje e para sempre. Amém, Senhor Deus. Amém.